Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Shalom, que Deus abençoe a todos, como vocês estão, meus amigos, meus irmãos, meus queridos. Bom, hoje é dia 18 de dezembro, glória a Deus, né? Estamos na reta final deste ano 2026, né? Um ano gregoriano. Nós entendemos que nós, né, a igreja entendidos, filhos de Deus entendidos, entendemos que o nosso ano novo já começou, já se iniciou, já nós celebramos e já Deus abriu as portas e as janelas do céu em favor nosso. Porém, gente, né, eu não quero menosprezar esse tempo que se está fechando, que se está acabando, o ano 2026. Nós entendemos, né, que quando termina um tempo, está se acabando um ciclo, está acabando uma estação. Então, para o mundo, né, no mundo secular deste século, uma estação se está fechando e dá entrada a outro tempo, a outra estação. Né? Então, nós entendemos que Deus está abrindo portas, que Deus está abrindo caminhos, que Deus está dando continuidade, né, àquilo que Ele já começou em nós, como disse a sua palavra, né? Diz que aquele que começou em nós a boa obra vai aperfeiçoá-la. Amém? Então, Jesus começou uma obra na sua igreja. Jesus começou uma obra na tua vida, na minha vida. Jesus começou uma obra em você e Jesus está encarregado de terminá-la. Ele vai aperfeiçoá-la. Amém? Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Porém, gente, nós como filhos de Deus, nós precisamos também fazer a nossa parte, né? A Bíblia fala assim que a fé sem obras está morta. Então eu não vou deixar que Deus faça tudo, né? E na verdade Deus não vai fazer aquilo que me toca fazer a mim, por mim. Ele não vai fazer por mim. Deus, Ele vai fazer a sua parte, Jesus vai fazer a sua parte, amém? O Espírito vai fluir, vai fazer a sua parte, sempre e quando eu também fizer a minha parte. E com isso não estou falando que Deus, né, que Jesus, que o Espírito Santo, ele depende de mim para fazer, para manifestar a sua glória, para fazer milagres, para manifestar o seu fogo, para abençoar a igreja. Não, Ele é Deus, Ele é soberano. Porém, biblicamente, Deus está nos ensinando. E Ele quer que você e eu, que nós como igreja aprendamos a depender dEle. Ele quer nos ensinar a nós vivermos pela fé. O próprio Jesus falou assim, o meu justo viverá pela fé. Amém? Então assim, a fé sem obras está morta. Glória a Deus. Então, gente, mas eu queria falar algo assim, que tem a ver com isso, tem a ver com fé. Tem a ver 100%, 1000%. Eu queria falar um pouco sobre o fogo que você está pedindo para esse novo tempo, para esta nova estação. Com qual intenção, ou com que intenção, com qual entendimento, ou que entendimento você tem daquilo que você está pedindo? Qual é o entendimento daquele fogo que você está pedindo do Senhor para esse novo tempo? Gente, eu sou uma pessoa que clama muito, que ora muito a Deus por causa do fogo. Eu já fui chamado até pela minha mãe espiritual, a apóstola Marlene Solé, lá na Venezuela. Ela falou para mim uma vez assim, filho, por que você fala muito de fogo? Gente, porque nós fomos selados, marcados pelo fogo, pelo Espírito de fogo. O Espírito Santo de Deus é um Espírito de fogo, né? Glória a Deus. Deus é um Deus de fogo, Ele derrama fogo, Ele desata fogo, Ele faz arder em nós um fogo. Então nós somos ministros de fogo. Assim como a Bíblia também fala, referidos-se aos anjos, os anjos, aqueles que Deus chama, né, de ventos, os ministros de fogo. Glória a Deus. Então, mas qual é o entendimento que você tem daquilo que você está pedindo, daquilo que você está orando, aquele fogo que você está clamando? Qual é o entendimento que você tem, o que você tem adquirido por Deus, ou qual é a iluminação, a revelação que Deus tem dado a você sobre esse fogo?
Gente, nós temos que ter muito cuidado, né? Porque há muitos anos eu venho falando e eu venho escutando de gente, de pessoas, pregadores falando do fogo, de cantores clamando pelo fogo, de músicas que são cantadas pedindo ao Senhor fogo, mas muitas vezes, será que todos estão cantando? Será que todos estão pregando? Será que todos estão orando com entendimento por esse fogo? Será que todos entendem o que estão fazendo? Eis ali a questão. Porque fogo todo mundo pede, mas o fogo vai vir. Eu vou te falar assim, de verdade, o fogo vai vir. Só que o fogo vai vir para muitos da forma que esperam, segundo a fé que eles estão buscando no Senhor, estão buscando na fonte. E o fogo vai vir para muitos da forma que eles não esperam, ou da forma que eles menos esperam. O fogo vai se manifestar. Mas Deus, em todas as formas, como vier esse fogo, como Ele manifestar esse fogo, Deus será glorificado. Deus manifestará a sua glória. Amém? Então assim, tem algumas manifestações do fogo que eu queria ler para nós. E uma das primeiras manifestações que eu quero, nessa ordem, falar, né, desse fogo, né? Eu quero falar aqui no livro de Atos capítulo 2, né? Não tem como esquecer, não tem como deixar de lado, ou como não deixar de lado, Atos capítulo 2, amém? Vamos ler? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, me acompanha aí. Olha, e tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordemente em um só lugar. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Aqui vemos uma manifestação do fogo, ou vemos uma manifestação do Espírito Santo através do fogo. Amém? Porém, esse fogo não veio assim do nada. Disse que veio de repente, mas não veio assim à toa. Né? Não veio assim à toa. O que estavam fazendo a igreja? O que a igreja estava fazendo? O que os discípulos de Jesus estavam fazendo antes que o fogo se manifestasse? Né? E isso é muito importante. Diz que eles estavam todos concordemente em um só lugar. Número 1, eles estavam reunidos, alinhados, em concordância, em um só lugar. Não era uma igreja, como disse uma igreja que hoje nós falamos, é a igreja. Não, a igreja estava reunida numa casa, né? Então assim, estavam em um só lugar e de repente, mas o que eles estavam fazendo? Eles estavam clamando, eles estavam orando, eles estavam esperando em fé, né, a promessa do Espírito Santo, a promessa que Jesus tinha dito que viria, quando fala em Atos capítulo 1, e me sereis testigo quando venha sobre vocês o Espírito Santo. Então, eles ali, não sei, alguns estudiosos falam que eles tinham mais de 10 dias clamando e orando. Dentro dessa reunião, orando e clamando, se reuniam por 10 dias. E no 10º dia, o Espírito Santo de repente veio e batizou, trouxe, aleluia, esse fogo no meio da igreja, trazendo esse batismo de fogo, trazendo, aleluia, a resposta da oração. Porém, eles estavam reunidos em um só lugar, né? O céu se abriu. E de repente veio um som estrondoso, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa. Estavam numa casa, encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Glória a Deus. E o resultado desse clamor é que eles apareceram, aleluia, de repente eles apareceram como línguas de fogo. Línguas como de fogo, que se repartiram a cada um e que se pousaram sobre cada um deles. Então assim,
a língua de fogo não é para curiosos. Esse fogo agora que estou falando, esse primeiro fogo, não é para curiosos, não são para pessoas que são curiosas, não é para crentes que são curiosos, que estão curiosos, eu queria saber, não é para curiosos. O fogo de Deus não é para curiosos, o fogo de Deus é para aqueles que buscam. Sobre os discípulos que estavam buscando, que estavam rendidos, que estavam clamando, que estavam se humilhando, que estavam adorando, que estavam louvando ao Senhor, entendidos no tempo do Senhor, estavam clamando, intercedendo, se humilhando, aleluia, adorando, oferecendo sacrifícios de louvor a Deus. Eles não estavam curiando, eles não eram curiosos, eles estavam aí reunidos, aleluia, estavam reunidos buscando ao Senhor, rendendo os seus corações ao Senhor. E Deus respondeu a essa rendição. Deus respondeu, aleluia, a esses corações rendidos, sedentos, famintos por Ele. E Ele respondeu com fogo. E de repente veio aquele som, aquele barulho do céu e encheu toda a casa onde a igreja estava. Glória a Deus. Então assim, o que eu sempre falo, o problema não é o fogo, porque o fogo é santo, o fogo vem de Deus. Indiferentemente da forma que Deus decida manifestar esse fogo, o fogo é de Deus e ele vai se manifestar e Deus será glorificado. O problema não é o fogo, gente, o problema somos nós, o problema é quem pede o fogo. Qual é a intenção do teu coração em pedir fogo? Como é o discernimento? Qual é o entendimento que você tem em pedir fogo? Mas muitos querem fogo, mas não querem morrer. Não querem ser queimados com o fogo de Deus. O fogo, irmão, o fogo fala de renúncia. O fogo fala de provas. O fogo fala do Espírito Santo de Deus se derramando sobre nós, como fala aqui no livro de Atos, Agora vamos estar buscando, eu vou falar para vocês outra manifestação do fogo, segundo a palavra de Deus, no livro de Malaquias. Malaquias capítulo 3. Vamos buscar aqui Malaquias. Glória a Deus. Vamos buscar segundo a Bíblia, com a palavra de Deus, sabe? Eu não quero inventar nada da minha boca. Deus guarde meu coração de falar alguma coisa que venha de mim. Olha aqui o que diz Malaquias capítulo 3, versículo 2. Mas quem poderá permanecer no dia da sua vinda? E quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do refinador e como o sabão dos lavandeiros. E ele se assentará como refinador e purificador de prata. E ele purificará os filhos de Levi e os purgará como ouro e como prata, para que eles possam oferecer ao Senhor uma oferta em justiça. Então aqui, esse fogo aqui em Malaquias, esse fogo aqui no livro de Malaquias é um fogo que vem para purificar. É um fogo que vem também do próprio Senhor, do próprio Deus. E ele já começa falando uma pergunta: quem poderá permanecer? No dia da sua vinda? Quem poderá ficar de pé quando ele manifestar o seu fogo? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Quando esse fogo se revelar? Quem poderá permanecer? Quem poderá permanecer sendo a mesma pessoa? Quem poderá permanecer sendo o mesmo homem? Quem poderá permanecer sendo a mesma mulher? Quem poderá permanecer de pé quando o fogo, quando Deus manifeste a sua glória, o seu poder? Porque diz que ele é como o fogo do refinador e como o sabão do lavandeiro. Então o fogo do Senhor, ele vem. Você está pedindo fogo? Você está clamando por fogo? Aleluia, na tua vida, no teu ministério? Então entenda que primeiramente Deus vai desatar fogo para purificar, para refinar, aleluia, para te lavar, para fazer de você um homem refinado, um homem passado pelo fogo. Irmão, eu vou te falar assim, em nome de Jesus, sem medo de errar. Deus vai manifestar fogo para te refinar, para refinar a igreja, para refinar a nação, aleluia. Mas esse fogo vai vir do jeito quizás menos esperado, do jeito que você menos espera, porque ele vem para refinar, para
purificar. E o que significa purificar? Ele vem para queimar as escórias, para queimar as impurezas, para queimar a corrupção, para queimar aquele pecado, para queimar aquilo que está sujando, que está manchando a noiva, para queimar toda a religiosidade, toda a falsa religião. Ele vem para queimar, para purificar, aleluia, para limpar, aleluia, a sua noiva de dentro para fora. Esse é o fogo de Deus, e a glória de Deus se manifestará. Ele vem como um sabão de lavandeiro para lavar, para tirar a sujeira da igreja, para tirar a sujeira do teu coração. Então você entende, gente, o que significa você pedir fogo? Você sabe a importância de você clamar por fogo. Você conhece ou reconhece a importância de termos discernimento espiritual. E discernir e entender o que nós estamos clamando, discernir e entender o que nós estamos pedindo. Porque se você está pedindo fogo, irmão, Deus é Deus, Ele responde. E Ele vai vir não do jeito que você espera, não do jeito que você está imaginando, não do jeito que você quer. Ele vai manifestar o seu fogo para te purificar, primeiramente, para purificar o teu coração, para purificar, para limpar, aleluia, a tua alma, em nome de Jesus. E Ele vai vir com situações desagradáveis. Deus vai permitir situações que vão te purificar, onde Deus vai testar, onde Deus vai provar, porque nós precisamos ser provados pelo fogo, aleluia. Como diz aqui, assim como a prata, assim como o ouro, nós seremos provados, seremos passados por fogo. E o fogo fala de provas, fala de situações que Deus vai permitir, aleluia, para purificar o nosso coração, para purificar o meu coração, para purificar o teu coração e te fazer aceito, te fazer aprovado, te tornar um homem ou uma mulher aprovada por Deus, para que você possa cumprir o ID, para que você possa fazer a vontade de Deus, para que você possa obedecê-lo, para que você possa, aleluia, se afirmar, para que você possa se posicionar, aleluia, na área, no chamado, no ministério que Deus colocou no teu coração, que Deus te chamou, para que você obedeça. Glória a Deus. E ele se assentará como refinador e purificador de prata, e ele purificará os filhos. Aqui diz os filhos de Levi, mas eu vou me deter só na parte de filho. E ele purificará os filhos e os purgará como ouro. Deus vem para purificar os filhos separados, os filhos santos, que foram separados por eles, os filhos consagrados, os filhos que ele escolheu para ele, os filhos que ele escolheu, que ele comprou com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Ele vem para purificar, e ele vai se assentar para purificar, para refinar os seus filhos. Deus vai refinar os seus filhos, Deus vai te refinar. Se você disse, eu sou filho amado de Deus, eu sou filho de Deus, aleluia, eu sou filho de Deus, e você começa a cobrar o que te pertence por herança, segundo a palavra, mas Deus fala assim, eu vou te purificar, eu vou te limpar, eu vou te refinar, eu vou te passar pelo fogo, porque você é meu filho. E eu quero que você me serva assim, eu quero que você faça a minha vontade sim, mas eu quero que você o faça de uma forma, aleluia, agradável, em espírito e em verdade, sem nenhuma mentira, sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha, sem nenhuma sujeira, sem nenhum resquício de corrupção, porque Deus não vai usar um vaso sujo. Essa é uma mentira do diabo, é uma mentira do espírito de religiosidade, quando a pessoa diz, Deus usa quem Ele quer. Sim, em certa forma, uma meia verdade é uma mentira, mas eu vou te falar na meia verdade. Se é verdade, é uma meia verdade, porque Deus usa quem Ele quer, mas Deus usa aquele que se purifica, como diz a palavra de Deus. Aquele que se purifica a si mesmo. Aquele que se dispõe a passar pelo fogo, aquele que se dispõe voluntariamente a deixar que Deus molde o seu caráter, que Deus molde a sua alma, que Deus molde os seus pensamentos. Aquele que diz, Senhor, vai doer, eu vou chorar, vou me sentir sozinho, vão me abandonar, mas me leva para o teu fogo, me leva, porque eu sei que o Senhor fala de dentro do fogo, e no fogo eu sou purificado, no fogo eu vou continuar, no fogo eu vou ter força, no fogo eu vou ter visão, no fogo eu vou ter revelação, e no fogo eu vou sair um novo homem, aleluia, para cumprir o meu ministério, o meu chamado em Cristo Jesus. É isso que Deus vai fazer. É isso que Deus quer fazer com você, meu irmão, minha irmã.
É isso que Deus quer fazer. E se você disser hoje, eu quero que esse fogo venha me queimar, me purificar, me refinar, aleluia, eu quero. E se você disse na tua casa, eu quero que esse fogo venha me refine, me limpe, me purifique, aleluia, eu vou te dizer assim, eu vou te profetizar, Deus, aleluia, te vai passar pelo fogo, Deus vai permitir situações desagradáveis, Deus vai permitir situações que, aleluia, você não vai se sentir muito cômodo, mas Deus diz assim, eu vou te purificar, eu vou te refinar, porque o teu coração precisa ser passado pelo fogo em nome de Jesus, e ele vai se assentar como um refinador para te purificar, para te passar, aleluia, pelo fogo como ouro, como a prata, até que Deus veja o produto final, para que se cumpra a palavra de Deus que diz que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoá-la, e assim eu vejo que Deus está fazendo, e Deus vai fazer com muita gente que está clamando, que está pedindo pelo fogo, e pensa que é somente o fogo é a unção do Espírito Santo. Gente, o fogo, para que a unção se manifeste, Deus vai manifestar primeiramente o fogo para purificar o teu caráter, para purificar a tua vida de dentro para fora, e ele vai permitir situações sim, ele vai provar, ele vai te purificar, você vai ter que aprender a renunciar a muitas coisas, porque o fogo é desagradável. Quem é que diz que o fogo é agradável? Quem é que diz que o fogo, aleluia, é gostoso? O fogo queima, o fogo mata, o fogo destrói, o fogo é violento. Então Deus vai permitir situações como fogo para purificar, e ele vai se assentar para te ver, ele vai se assentar para te provar, ele vai se assentar para te testar, ele vai se assentar para ver, aleluia, se você está pronto, se você sairá pronto, se você vai deixar e vai chegar até o final, que o fogo te purifique, aleluia. Ele vai se sentar para ver se meu filho, aleluia, se minha filha vai chegar até o final, vai passar a prova de fogo, vai passar o processo, vai chegar até o final, aleluia, e Deus vai se manifestar, e ele vai manifestar a sua glória, né? Então quando eu digo o fogo, gente, o fogo não é fácil, diz assim que, mas quem poderá permanecer no dia da sua vinda? O fogo muitas vezes vai causar humilhação, quebrantamento, o fogo vem para queimar o orgulho, para queimar a arrogância, para queimar o falso evangelho. O fogo de Deus vem. E diz: quem ficará de pé quando ele aparecer? Ele vai se aparecer, ele vai se revelar. Porque ele, agora fala ele, é como o fogo do refinador e como um sabão dos lavandeiros. E ele se assentará como um refinador e purificador de prata. E ele purificará os filhos de Levi e os purgará como ouro e como prata, para que eles possam oferecer ao Senhor uma oferta em justiça. Ali, depois que você passar pelo fogo, depois que você passar, aleluia, pelo forno de Deus, aleluia, e ser aprovado, aí você poderá oferecer ao Senhor uma oferta de justiça, poderá realmente fazer a vontade de Deus, obedecer ao Senhor de forma agradável, e não de forma estranha. Porque, irmão, se você não passar pelo fogo, se você não se dispor voluntariamente a deixar que Deus te purifique, te refine na prova de fogo, pelo fogo dele, aquilo que você fizer, aquilo que você oferecer, será um fogo estranho, será algo falso, será algo que Deus não te mandou fazer. Será algo que você vai fazer sem a direção do Espírito Santo, sem a guia de Deus, sem o respaldo, sem a cobertura do céu sobre a tua vida. Então é melhor passar um tempo no fogo, até que Deus refine, até que Deus te purifique, até que Deus purgue a tua vida, e depois você obedeça ao Senhor e você possa oferecer a tua vida, aleluia, como uma oferta agradável, aleluia, como uma adoração, um holocausto ao Senhor agradável, de forma justa, porque diz aqui em justiça. Aí você estará apto justamente diante de Deus para ministrar, para liberar o que Deus te ordenou, aquilo que você aprendeu, aquilo que você recebeu no meio do fogo. Aleluia. Então o fogo de Malaquias capítulo 3 que estou lendo é um fogo que refina, não é um fogo do entretenimento. Uma das coisas que está matando hoje a igreja brasileira
é o entretenimento. Uma das coisas que está matando a igreja brasileira é o entretenimento. O espírito de Baco, dos bacanais, do entretenimento. Esse é o demônio que sutilmente está se emetendo e entremetendo dentro das igrejas. E está destruindo a igreja. Está levando a muitos para o mundo, dentro da igreja. O entretenimento. O fogo de Deus não é entretenimento. A unção do Espírito Santo na minha, na tua vida, não é para entreter a ninguém. Não é festa. Não é uma palhaçada. Não é um circo. Não é um show. A unção, o fogo de Deus é sério. É fogo que mata, que queima, que purifica, que santifica. É um fogo também que edifica, mas é um fogo que também destrói. Então, o mesmo fogo que você está pedindo no meio do entretenimento é o mesmo fogo que está matando por causa da sua falta de discernimento, falta de temor a Deus. Aliás, a igreja tem perdido o temor a Deus em muito grande grau. É uma grande porcentagem ou percentagem. A igreja se está perdendo por si própria. Não porque Deus quer. É porque a igreja está abrindo porta, está dando acesso legal aos espíritos imundos. Gente, tenha muito em conta, seja muito consciente do que esta estação está falando para você. Deus tem uma estação nova. Deus tem um novo tempo para você. Deus tem coisas maravilhosas, sobrenaturais para ti e para mim. Deus tem coisas, aleluia, celestiais, aleluia. A palavra de Deus declara assim, a Sagrada Escritura fala que a bênção do Senhor é aquela que enriquece e não acrescenta dores, não traz tristeza. Então, gente, por que nós estamos tão descuidados? É porque a igreja está buscando entretenimento. Porque estamos usando o fogo, a unção, o Espírito, os dons, o chamado para entreter. E Deus não me chamou a entreter. Deus não te chamou para ser um artista de entretenimento. Deus te chamou a ser um servo, um ministro. Deus te chamou para ser profeta dele. Deus te chamou para ser um pastor que apacenta as ovelhas dele. Deus te chamou para ser um apóstolo que prega, que ensina a verdade, que sofre, aleluia, por causa do evangelho de verdade, que leva a paternidade, que estabelece princípios do reino de Deus. Deus te chamou, aleluia, para ser um evangelista que prega a palavra a tempo e fora de tempo, aleluia, aquele que arrebata as almas do inferno. Jesus te chamou para ser um mestre da sua palavra, não para que te encha de orgulho pelo conhecimento, não, é para que você, aleluia, edifique, é para que você ensine a verdade, é para que, aleluia, para que você faça a vontade de Deus, para que você mostre o que Deus está falando, aleluia, a igreja, em nome de Jesus Cristo. O fogo não é para entreter, gente. O fogo não é entretenimento, não é show. Chega, para com essa besteira. Para com esse mundanismo dentro da igreja. E não é religiosidade, não. Não é fanatismo, não. É Deus. Deus é santo. A Bíblia fala assim que Deus não pode ser burlado. Deus não pode ser zombado. Que aquilo que você planta é isso que você vai colher. Você está ministrando, está levando fogo estranho, é isso que você vai colher. Juízo, maldição, justiça, castigo de Deus. A mão pesada de Deus sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Olha bem o que você está plantando. Olha bem o que você está semeando. Olha bem o evangelho, a palavra que você está liberando desde lá do púlpito para as muitas pessoas, para a igreja de Cristo Jesus. Que não seja um fogo estranho, que não seja um fogo que não vem de Deus, que seja um fogo que venha genuinamente, aleluia, do Espírito Santo de Deus, que sejam palavras, aleluia, fluídas, palavras inspiradas de forma genuína, que venham da fonte, que venham da intimidade, que venham do relacionamento, que venham de uma comunhão profunda com o Espírito Santo de Deus, aleluia, e que seja isso que você libere, que você solte para a igreja de Cristo, para os filhos de Deus, para teus irmãos, e não uma palavra contaminada com a tua alma, não uma
palavra cheia de espíritos de graça, de conhecimento, que não edificam, senão que destroem, que levam a muitos à confusão. Prega a palavra. O evangelho de Deus é simples, mas é profundo. Aleluia. O evangelho é simples, mas o poder que Deus desata é profundo, é sobrenatural, é celestial, porque vem para transformar vidas. O evangelho, diz o apóstolo Paulo, é poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. O poder de Deus é o evangelho. E esse poder se manifesta em fogo, com fogo. Mas esse fogo não é para brincar, gente. Esse fogo não é para brincar. Esse fogo não é para entreter. Esse fogo não é para curiosos. Esse fogo é para filhos, para aquele que tem intimidade, para aqueles que são realmente discípulos, para aqueles que são e que têm corações entregados, para aqueles que amam ao Senhor. É para essas pessoas que é o fogo de Deus. Não é para aqueles que são românticos, porque parece bonito. O fogo é para a gente entendida. O fogo de Deus é para pessoas entendidas. Porque se a pessoa não entende, não discerne o que está pedindo, o mesmo fogo, mesmo que seja de Deus, vai te matar, vai te destruir, porque você não está pronto, não está capacitado, não tem entendimento, não tem discernimento. Porque Deus não é louco. O fogo que você está pedindo tem que ser, aleluia, fundamentado em discernimento, em intimidade, aleluia. Não é porque você quer. Não é porque todo mundo canta, porque todo mundo fala aquilo, se você não entende, você vai morrer, você vai perecer. O que diz a palavra de Deus? O meu povo, Deus falou na sua palavra, o meu povo perece por falta de conhecimento, meu povo perece por falta de revelação, meu povo perece por falta de entendimento, porque não tem o entendimento do santo. E quem traz esse entendimento, quem traz essa revelação, quem traz, aleluia, esse discernimento é o Espírito Santo de Deus. Quem manifesta o fogo é o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo, ele se mexe dentro de uma atmosfera de santidade. Ele se mexe dentro de uma atmosfera de obediência. O Espírito Santo manifesta fogo dentro de uma atmosfera de intercessão, de oração, de clamor, de intimidade, de comunhão. E é por isso que hoje em dia, aleluia, pareceria que o Espírito Santo está limitado, porque a igreja não gosta de ter intimidade, a igreja não gosta de ter comunhão, a igreja não gosta de orar, a igreja não gosta de passar tempo com Deus, a igreja não gosta de Deus. É isso, a igreja não gosta de Deus. A igreja somente quer as bênçãos de Deus. A igreja somente quer as mãos de Deus. A igreja só quer os benefícios que Deus dá, mas não quer a Deus. Não tem, aleluia, não tem responsabilidade com Deus. Não tem seriedade com Deus. Não tem um pacto, uma aliança firme, genuína com Deus. Porque aquele que tem uma aliança com Deus, ele ama a Deus. Ele se desespera por Deus. Ele tem fome de Deus. Ele tem sede de Deus. Ele busca Deus, ele fala de Deus, aleluia. Ele é pecador, sim, assim como eu, mas ele está desesperado, ele está clamando, ele geme pela glória de Deus. Então o fogo de Deus precisa purificar a igreja. O fogo de Deus precisa purificar o Brasil. O fogo de Deus precisa purificar a minha e a tua vida. Porque o fogo de Deus não é para curiosos, não é para entreter. O fogo do Senhor não é entretenimento. Muitos pedem fogo, mas não querem morrer. Porque o fogo vem para matar o teu ego, para matar a tua velha natureza, para matar o teu próprio conhecimento, para matar a Grécia na tua mente, no teu coração. Ele vem, mas você precisa morrer. Oh, caiu até minha caneta. Glória a Deus. O fogo vem para queimar, para matar o velho César, o meu velho homem, a minha velha natureza, que só quer se encher de orgulho, de muitas formas, pelo conhecimento, porque acha que o conhecimento é só dele, acha que a revelação é só para ele. Então Deus vai manifestar fogo para matar, e você precisa entender isso. Você precisa morrer. Morrer. Porque o fogo vem para purificar. Você está pedindo fogo? Você está clamando por fogo? Então, entenda que o fogo vem para te matar, para te queimar.
Você tem que entender que você tem que querer morrer. Porque somente assim você vai entender quão grande é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida e através da tua vida. Então as pessoas pedem fogo, mas não renunciam. É muito bom, eu vou pedir fogo, mas eu não quero abrir mão das coisas do mundo. E que diz a palavra de Deus? A amizade com o mundo se torna em inimizade contra Deus. Quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, meus irmãos, não existe meio termo. Você não pode estar na igreja e querer estar fazendo as coisas do mundo. Você não pode estar ministrando, pregando, profetizando, tendo revelações e ao mesmo tempo vivendo uma vida igualzinha ao mundo. Pior que o mundo. Não renuncia. Não quer ser curado, não quer ser liberto. Não quer reconhecer as tuas falhas, teus pecados. Então nós precisamos reconhecer. Porque o fogo, não é, o fogo, aleluia, ele vem para trazer entendimento de renúncia. Para que eu vou pedir fogo se eu não vou renunciar? Então não peça nada. Para que você vai pedir fogo se você não quer renunciar? Se você não quer morrer a você mesmo? Então não peça nada. Né? Muitos pedem fogo, aleluia. Muitos pedem avivamento. Para mim fogo tem a ver muito com avivamento, porque o avivamento fala de voltar a viver. E esse fogo que vai trazer esse avivamento, o fogo da intimidade, o fogo da comunhão, o fogo do arrependimento. Só que para que esse avivamento venha, nós precisamos passar pelo fogo. Nós, eu, você precisamos nos arrepender. O fogo gera arrependimento. O fogo gera arrependimento. O fogo gera arrependimento. Então, avivamento sem arrependimento é fogo estranho. Avivamento sem arrependimento é um fogo estranho. É um falso avivamento. Muitos pedem poder. O fogo é poder. Não existe um elemento tão poderoso como o fogo. O fogo destrói tudo, seca a água, tudo. Consome tudo, derrete tudo. É o fogo. Muitos pedem fogo, mas não pedem caráter. Ei, aí dói até para mim. Porque nós somos confrontados pela palavra de Deus todos os dias. Muitos pedem fogo, muitos pedem poder, muitos pedem unção, aleluia. Mas não pedem o caráter de Cristo. E Jesus fala assim: aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Jesus está chamando a nós aprendermos dele, a caminhar com ele, a obedecer ele, a nos parecer com ele. Deus não me chamou somente para pedir fogo. Deus me chamou a me parecer com Jesus. A Bíblia fala assim: sejamos, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se você quer ser um filho amado, ou você se considera um filho amado de Deus, um filho de Deus, então comece a pedir o caráter de Deus, para se comportar, para agir, para ter a atitude de Deus, do teu Pai. Sejamos, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Assim como o filho quer imitar o seu pai, então assim nós, como filho de Deus, nós precisamos imitar o nosso Deus. E qual é o nosso modelo? Jesus é o nosso modelo, para nós sermos como filho. Então, o caráter que nós precisamos, o caráter que eu preciso, é o caráter de Deus, é o caráter do meu Pai, que está em Cristo Jesus, e que o Espírito Santo traz a nós, porque é o Espírito do Pai. Aleluia. Não é só poder, é caráter. Poder sem caráter é o fogo estranho. Poder sem caráter gera desobediência. Poder sem caráter gera rebelião e rebeldia. Poder sem caráter, aleluia, é imaturidade. Meu Deus. Muitos pedem unção, mas não querem obedecer. E é no fogo que você vai ser purificado. É no fogo que você vai ser refinado. É no fogo que você vai ser limpado, aleluia. É no fogo que você vai ser purgado, para que você aprenda a obedecer. São as situações difíceis, dolorosas, que vão te ensinar e que vão me ensinar e que vão nos ensinar a obedecer. O princípio da obediência.
E é por isso que o Ministério Glorium fala assim, glória, reino, obediência no meio e missões. Porque as missões têm que vir, aleluia, com um coração obediente. Fazer a obra de Deus sem obediência é fogo estranho. É fazer a minha própria vontade, não é a vontade de Deus. Fazer o id sem direção e sem obediência é ignorar a vontade de Deus, é ignorar a voz do Espírito Santo, é não ter direcionamento certo e correto de Deus, é não ter um rumo fixo no reino do Espírito Santo. Mas quando você é guiado pelo Espírito Santo, quando você é direcionado por Deus, quando você é guiado pela palavra do Espírito Santo de Deus, aleluia, você vai pela vontade de Deus, você vai caminhando no lugar certo, você está caminhando com Deus de fato e de verdade mesmo. Então olha bem o que você está pedindo. O fogo de Deus, irmãos, o fogo de Deus é para você, meu irmão. O fogo de Deus não se negocia, não é um comércio, não é dinheiro. O fogo de Deus é poder de Deus. O fogo de Deus não, aleluia, não se negocia com nada. Não se negocia nem pelo teu próprio ego, não pela tua vontade. Eu não negocio meu fogo, eu não negocio o fogo de Deus, a unção de Deus, pelo meu próprio ego, pela minha própria vontade, por aquilo que eu quero, não, gente. Jesus nos ensina lá no monte, no Getsemane, Pai, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Tipo, eu não quero, mas Deus, mesmo assim, a tua vontade é quem tem que prevalecer, não é a minha. Não é o meu ego, não é a minha alma, não são os meus pensamentos, não são os meus projetos, não é a minha inteligência, não é o meu intelecto, porque Deus é Deus omnisciente, suficientemente cheio de poder e de sabedoria para te ensinar, para te trazer o que Ele quer que você faça. Entenda bem o que você está pedindo. Entenda bem o que você está cantando. Eu tenho uma música, depois eu vou cantar, se me dá tempo, eu vou cantar aqui. Daquilo que a igreja brasileira está precisando. É fogo de Deus, é purificação de Deus, é ser refinada por Deus, é ser purgada por Deus. A igreja brasileira precisa ser purgada, refinada pelo fogo de Deus, pelo fogo genuíno de Deus. Deus precisa queimar todo fogo estranho. Vamos ler Levíticos capítulo 10, olha aqui, ó. Falei de fogo estranho, né? Levíticos capítulo 10, versículo 1. E Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E puseram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o qual não lhes fora ordenado. E saiu fogo de diante do Senhor. Entenda isso, à luz da palavra, através da Bíblia. E saiu fogo de diante do Senhor. E o que eu entendo com isso? Que de Deus sai fogo. Da presença do Senhor sai fogo, flui fogo. Diz aqui, e os devorou, e eles morreram perante o Senhor. O fogo de Deus matou a Nadab e Abiú, que eram sacerdotes, eram escolhidos. Mas eles ofereceram um fogo estranho. Hoje em dia, aqui na igreja brasileira, e em muitos lugares do mundo, mas eu quero me focar especificamente na igreja brasileira, em você, meu irmão, porque Deus me trouxe para esta nação como profeta sobre esta nação, em nome de Jesus. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e puseram incenso sobre ele. Até agora parece que tudo está indo bem.
Parece que está tudo certo, parece que está tudo correto, parece que é de Deus, parece que é, aleluia, algo santo, parece algo sacro, parece uma liturgia bonita, parece algo agradável, parece que Deus se agrada, parece, e puseram neles fogo. Oh, as pessoas também colocam fogo, aleluia, também colocam fogo quando estão em desobediência, mesmo que Deus não mande, eles colocam fogo. E puseram incenso sobre ele, ainda colocam um incenso, cria uma atmosfera, um ambiente que parece agradável, cheiroso. Continua lendo. E ofereceram fogo estranho. Tudo parece bonito, tudo parece de Deus, tudo parece do Espírito Santo. Parece uma atmosfera do Espírito Santo. Parece uma atmosfera onde Deus se move. Parece uma atmosfera onde Deus se mexe. Parece uma atmosfera onde o Espírito de Deus flui. Parece. Mas diz aqui, e puseram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho. E perante o Senhor. Fogo estranho perante o Senhor. Não foi perante os homens. O qual não lhes fora ordenado. Eis ali a questão e o princípio que muitos se esquecem. E que muitos homens aqui no Brasil têm se esquecido. Que até para oferecer fogo, que até para criar uma atmosfera, aleluia, agradável a Deus, que até para nós manifestar fogo, nós precisamos ser guiados por Deus. Nós precisamos ser, aleluia, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, aquilo que nós fazemos, aleluia, precisa ser ordenado por Deus. Se Deus não ordenou, se Deus não direcionou, se Deus não falou, então melhor não faça nada. Chega, não faz nada se Deus não te mandou. Não faça nada daquilo que Deus não te mandou fazer. Em nome de Jesus, não cantes nada se Deus não te mandou. Não profetices nada se Deus não está nessa profecia. Não faça nenhuma declaração profética se Deus não está ali. Se Deus não te ordenou, cala a boca, fecha o bico, chega. Em nome de Jesus, a palavra declara assim, que até aquele que cala é tido por sábio. Então melhor é calar a boca. Não se empolgue. Eita. Não se empolgue. Não se emocione. Porque a emoção é o que gera o fogo estranho. Porque a emoção faz que a pessoa se empolgue e se esqueça do Espírito Santo, e se esqueça de ser direcionado, se esquece que Deus não ordenou, e ele quer falar, ele quer profetizar, ele quer impor as mãos, ele quer liberar palavra, ele quer fazer aquilo e aquilo e aquilo e aquilo. Parece de Deus. Parece um ambiente de glória. Parece um ambiente onde flui Deus. Parece algo de Deus, parece um ato profético, parece uma liturgia profética, parece algo agradável, parece, mas é um fogo estranho, uma coisa que Deus não ordenou. Gente, é por isso que eu fico muito cabuloso, muito encabulado quando as pessoas fazem alguma coisa que Deus não ordenou. E nós como profetas, nós como pessoas, como filhos entendidos, que temos um pouco de discernimento pelo Espírito Santo de Deus, glória a Deus, a gente entende quando não é Deus. A gente sabe perfeitamente quando não é Deus. Eu sei perfeitamente quando não é o Senhor que está falando. E é por isso que, irmão, da minha parte, você nunca vai me ver liberando palavras à toa, à destra e à sinistra. Você não vai me ver pondo mãos em pessoas assim, só porque eu sou profeta, só porque eu sou ministro, só porque eu tenho o Espírito Santo. Não, até eu preciso ser direcionado por Deus. Até eu preciso ser guiado por Deus, aleluia. Hoje em dia eu levo mais na calma, eu levo mais no discernimento, eu levo mais, aleluia, na vontade de Deus. Eu levo mais, não é por medo, não é por falta de ousadia, não é por falta de posicionamento. Aliás, ficar na minha também é um tipo de posicionamento. Ficar calado é um posicionamento de Deus e é louvável, porque quando você cala, você é também considerado, aleluia, sábio. Não me empolgo. Hoje em dia não me empolgo com facilidade. Tem momento que o Espírito vem com o fogo de Deus e eu falo para o Senhor: Senhor, eu não sei se eu vou pecar amanhã, mas hoje, Espírito Santo, usa-me, toma-me para fazer a tua vontade, meu Deus.
Eu quero ser usado hoje de uma forma sobrenatural. Não importa que seja sobre uma pessoa, sobre duas pessoas, sobre 3 pessoas, mas hoje eu quero ser usado. E Ele quem guia meus passos. Ele quem guia a minha fé. Então, gente, porque tem pessoas, gente, que se não fazem nada, que se não falam nada, que se não tem alguma coisa para falar, melhor é ficar calado, gente. Porque ficar calado, ficar na tua, também é estar posicionado em Deus. Também é ter discernimento, também é sabedoria de Deus. Mas se Deus te impelir, se Deus te tomar, se Deus me possuir, eu vou sair correndo a dizer assim, diz o Senhor. Se Deus trazer uma palavra, uma revelação, aleluia, um entendimento, uma palavra de conhecimento, de fato você pode esperar que eu vou falar, eu vou dizer assim, diz o Senhor. E em nome de Jesus, eu vou ver a glória do Senhor manifesta numa pessoa, numa igreja, aleluia, no lugar onde Deus, aleluia, manifestar a sua presença. Então o fogo, irmãos, igreja brasileira, meu irmão, o fogo tem que ser discernido. Se você não discerne o fogo, você vai se perder, né? Então entenda, gente, o fogo não é para curiosos, o fogo para os filhos, o fogo não é para entreter, não é entretenimento. Chega de palhaçada, chega de entretenimento dentro das igrejas, gente. Em nome de Jesus. Não seja como Nadab, como Abiú. Não seja como esses ministros que hoje em dia estão fazendo tudo que parece de Deus, estão falando tudo aquilo que parece de Deus, estão fazendo liturgias e atos proféticos que parecem de Deus, aleluia, que manifestam uma unção, uma essência que parece de Deus, mas fazem coisas que Deus não ordenou. Receba em nome de Jesus. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e puseram incenso sobre ele, aleluia, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o qual não lhes ordenou. E saiu fogo de diante do Senhor e os devorou, os matou, e eles morreram perante o Senhor. Eles morreram. E Deus vai matar a muitos assim. Deus vai matar, Deus vai devorar com o seu próprio fogo aquele que está oferecendo fogo estranho. Deus vai devorar, Deus vai matar a muitos ministros, a muitos sacerdotes que estão ministrando, liberando fogo estranho diante dele. E vai morrer diante do Senhor. Vai morrer. É isso que diz a palavra de Deus. Olha o que disse Moisés a Arão. Isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim. Eu me manifestarei naqueles que me buscam, naqueles que se achegam a mim, daqueles que se tornam íntimos, daqueles que se tornam mais profundos comigo, daqueles que querem conhecer-me, daqueles que me querem mais, daqueles que me anelam, daqueles que estão com fome, daqueles que estão com sede, daqueles que sentem desespero, daqueles que se desesperam loucamente por mim. Eu me chegarei, eu me manifestarei, eu serei santificado, aleluia. E diz: isto é o que o Senhor falou. É isso que Deus está falando, é isso que Deus está falando. Ele vai se manifestar, ele vai ser glorificado em aqueles que se chegam a ele. E diante do povo, de forma pública, Deus será glorificado. De forma pública, Deus vai te honrar. Quando você comece a buscar ao Senhor, aleluia, de forma profunda, quando você comece a se achegar a Deus, e a palavra de Deus, aleluia, para você e para mim, a palavra profética é: chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Porque quando você se achega a Deus, você vai conquistar o fogo, você vai receber fogo, aleluia, e você vai sair impregnado, você vai sair cheio do fogo, aleluia, e esse fogo é para impactar, é para tocar vidas, e Deus será glorificado, aleluia, e Deus honrará a tua vida e o teu ministério,
ministério quando você mais se achegue a Ele. Quando você se achegue mais íntimo, se torne um homem, uma mulher, um jovem mais íntimo, mais profundo, que queira comer mais do maná do céu, que queira mais escutar a papai, que queira mais escutar e ser direcionado pelo Espírito do papai, o Espírito Santo, aleluia, e diz que Ele será santificado, e aleluia, naqueles que se chegam a mim e diante de todo o povo, eu serei glorificado. Deus vai ser glorificado através de você, quando você se torne e seja um homem mais íntimo, mais profundo de Deus e com Deus. E você vai calar a boca dos religiosos, você vai calar a boca dos Arão, você vai calar a boca de muitos. Você vai calar a boca, porque diz aqui, e Arão calou-se. Arão não tinha resposta para Moisés, não tinha resposta para Deus, não tinha excusa, não tinha desculpa, porque os filhos deles, né, estavam vendo que Moisés e Arão estavam oferecendo sacrifícios, oferendas queimadas para Deus, oferendas alçadas e movidas para o Senhor. E diz que Deus respaldou e manifestou a sua glória, né? Diz que saiu fogo de diante do Senhor, no capítulo 9, versículo 24, e saiu fogo de diante do Senhor, aleluia, e consumiu sobre o altar a oferta queimada e a gordura. Vendo isso, todo o povo gritou e caiu sobre as suas faces, adorando a Deus. Então os filhos de Arão, consequentemente, nesse mesmo tempo, Nadab e Abiú começaram a fazer, não, se Deus manifestou a sua glória, se Deus manifestou fogo, se o povo se humilhou, aleluia, então nós também podemos, então eu vou fazer isso. Bora Nadab, bora Abiú, vamos tomar cada um nossos incensários, vamos pôr fogo neles, vamos poder pôr incenso, aleluia, e vamos oferecer fogo perante o Senhor. Só que esse fogo era estranho, porque Deus não tinha mandado, Deus não tinha ordenado, Deus não tinha dito nada para eles, façam isso. E eles começaram a fazer, e disse a palavra que saiu fogo de Deus, fogo de diante de Deus, e os devorou, e os matou, e eles morreram perante o Senhor. E por isso que Moisés fala como profeta do Senhor para Arão. Deus disse isto, eu vou ler com a palavra de Deus. Deus disse isto. Então disse a Moisés, mais uma vez, isto é o que o Senhor falou. Escuta bem aí, Arão, escuta bem, né? Isto é o que o Senhor falou, dizendo, eu serei santificado naqueles que se chegarem a mim, ponto. E diante de todo o povo serei glorificado, ponto. E Arão calou-se. Deus está negando fogo. Deus quer negar o fogo. Não, irmão. Deus quer manifestar fogo. Deus quer desatar fogo. E eu tenho certeza pelo meu coração e no Espírito Santo que um dos clamores mais profundos e mais grandes da igreja brasileira, da igreja de Cristo é: Senhor, deixa queimar o teu fogo. Batiza-me com fogo. Purifica-me, Senhor, refina. Purga a tua igreja com fogo. Eu quero voltar a queimar, oh Jesus, eu quero voltar a queimar com teu fogo, assim como na igreja de Atos, eu quero voltar a ser direcionada por ti, Senhor, eu quero ser, aleluia, voltar a ser guiada pelo fogo, eu quero novamente arder e me apaixonar desesperadamente pelo fogo. Esse é o clamor da igreja, só que a igreja não está discernindo o fogo, porque está oferecendo como Nadab e Abiú, fogo estranho, parece que está fazendo coisa de Deus, parece que está fazendo um ato profético, uma liturgia, aleluia, que agrada a Deus. Estão oferecendo incenso, estão aparentemente oferecendo fogo, aleluia, estão incendendo um fogo, mas Deus não ordenou. E se Deus não mandou, se Deus não ordenou, é um fogo estranho, e o resultado disso é que Deus vai desatar fogo. Deus vai responder com fogo, mas esse fogo vai ser para matar, para devorar aqueles que não se achegam a Ele, aqueles que não buscam direção, aqueles que não buscam o conselho de Deus e do seu Espírito Santo, aqueles que não se querem, aleluia, converter dos seus maus caminhos, aqueles que não querem ser íntimos do Senhor. E aquele que se achegar ao Senhor, aleluia, que se torna mais íntimo, eles vão ser glorificados. Eles vão fazer com que Deus seja glorificado diante da igreja, publicamente. E Deus vai calar a boca de muitos, em nome de Jesus. Então, gente,
essa é uma palavra que eu queria conversar para vocês hoje. E é muito triste hoje, irmãos, o que está acontecendo na igreja. É muito triste como a igreja está sutilmente se perdendo. Sutilmente, não vou dizer que já está perdida, porque Deus não vai deixar que a sua igreja se perca. Deus não vai deixar que a sua noiva seja manchada. Ele não vai deixar que a sua noiva perca o fogo, perca a essência, perca a intimidade, né? A Bíblia diz que existe uma multidão, uma geração que está clamando. Existe uma geração de gente que está clamando. A terra, toda a criação está gemendo a expectativa pelos filhos de Deus, por aqueles que se chegam a Deus, por aqueles que querem mais de Deus, por aqueles que discernem o fogo, por aqueles que querem andar, aleluia, como tochas incendiadas com o fogo de Deus, com aqueles que querem manifestar a glória do Senhor. E que através dessas pessoas Deus vai calar a boca de muitos, e que tem calado a boca de muitos, e Deus vai continuar calando a boca de muitos, através do fogo na minha vida e na tua vida, quando eu cada vez me achegar, me tornar mais íntimo de Deus. Amém? Alguns anos atrás Deus me deu essa música. Eu não sou músico profissional, não toco bem o violão, né? É para a glória do Senhor, mas, como dizem os apóstolos, daquilo que tenho eu te dou. Receba em nome de Jesus. Amém? Então, a palavra de hoje é muito forte. Eu sei que muita gente vai ser confrontada com essa palavra. Mas também quero dar um consolo para você, que ainda Deus tem pessoas que não dobraram os seus joelhos. Tem mais de 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Jezabel, que não se prostraram diante de Baal, que não se prostraram diante do entretenimento, que não se prostraram diante da falsidade, da religiosidade. Deus tem preservado a muitos homens, jovens, mulheres, que estão se achegando dia por dia, buscando mais do fogo do Senhor. E eu quero dizer que eu sou um desses. Sou falho, sou pecador, mas, gente, eu amo o Senhor. Eu me achego a Ele. Eu conheço a Ele. E pela sua misericórdia e graça, pela sua compaixão, eu sou o que sou. E eu posso dizer, eu sou filho de Deus. Em primeiro lugar, sou filho de Deus. Mas Ele também me chamou para ser profeta para esta geração. E como profeta eu quero ministrar esta música para a igreja, para você. Que você possa entender e discernir pelo Espírito Santo o qual tem que ser o teu clamor e qual é o clamor da igreja hoje em dia, em nome de Jesus. E esta música foi baseada ou inspirada de alguma forma naquela palavra que João Batista falou, que viria um do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E essa pessoa, sabes tu quem é? É Yeshua HaMashiach. É Jesus Cristo. É o Filho de Deus, é Jesus de Nazaré. É Ele quem batiza com fogo e Espírito Santo. Ele quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então, deixa queimar, deixa que Ele batize a tua vida. Que Ele te leve, te sumerja no fogo dele. Que você seja refinado, que você seja purificado, que você seja purgado, que você seja limpado com o fogo de Deus na presença do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Quero voltar a queimar.
queimar com o fogo do Espírito Santo. Quero voltar a queimar com teu fogo. Quero voltar a queimar com teu fogo. Jesus, batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo. Jesus, quero voltar a queimar com teu fogo. Quantos querem voltar a queimar? Quero voltar a queimar com teu fogo. Brasil, quero voltar a queimar com teu fogo. Quero voltar a queimar com teu fogo. Quantas pessoas hoje em dia, na minha geração e antes da minha geração, que experimentaram a glória de Deus, que experimentaram o fogo de Deus, que experimentaram a unção do Senhor de uma forma sobrenatural, que hoje em dia, hoje, no ano 2025, não estão experimentando, não conseguem experimentar novamente, não conseguem viver. E a palavra diz que nós seríamos levados por Deus de glória em glória. Gente, Jesus é quem batiza com fogo. E nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Só basta nos achegar a Ele. Só basta nos tornarmos mais íntimos do Senhor, de Jesus. A Bíblia diz assim: clama a mim, e eu te responderei. Clama a mim, clama a mim, clama a mim, eu tenho fogo. Clama a mim, o Brasil clama ao Senhor. Clama a mim, clama a mim, eu tenho fogo. Eu responderei com fogo. Eu responderei com poder. Eu responderei com fogo. Eu responderei com poder. Clama a mim, clama a mim, oh igreja, clama a mim. Quero voltar a queimar com teu fogo. Quero voltar a queimar com teu fogo. Yeshua Mashiach. Quero voltar a queimar
glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória sobre todo o Brasil, Senhor. Derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Espírito, eu me entrego por inteiro. Deus provê o fogo e é o sacrifício. Deus provê o Espírito, eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Até transbordar. Eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Teu amor transbordou, penetrou meu coração. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória sobre o Brasil, Senhor. Derrama tua glória. Enche-nos até transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Enche-me até transbordar.
gente, essas músicas ali, fala um pouco dessa palavra que eu trouxe hoje para vocês, dessa ministração que eu compartilhei, que eu liberei com vocês, em nome de Jesus, com todo temor ao Senhor, com todo respeito ao Senhor e com toda consideração à grande necessidade que há hoje no coração da igreja, na tua vida, para que você entenda. Eu não vou dizer, eu estou te ensinando. Não, é o Espírito Santo. Eu simplesmente sou uma ferramenta. Eu simplesmente sou aquele jumentinho no qual Jesus se assenta. E é a Jesus que é dada toda a glória e toda a honra. Amém? Em nome de Jesus. Eu não estou me menosprezando, não. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei de quem eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando em nome de Jesus. Mas eu simplesmente quero me diminuir para que Ele cresça. Porque se for assim, que Ele cresça e eu diminua sempre. Em nome de Jesus. Quem sou eu para roubar um pedacinho só, um pouquinho só da glória do Senhor? Se Ele não compartilha a sua glória com ninguém. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, hoje eu falei sobre o fogo, né? Sobre o fogo. O fogo tem que ser discernido. Tem que ser também desejado. Amém? Então, quem discerne esse fogo, sabe que antes do fogo, né? Existe um altar no segredo, no secreto. Antes de você manifestar, clamar, pedir, existe um altar que você levanta, que eu preciso levantar todos os dias. Antes do fogo ser manifesto de forma pública, na igreja, onde for, tem que haver uma intimidade, um altar no secreto. Antes da glória, há quebrantamento. Antes da autoridade, há tratamento. Deus tem que tratar. Antes de ser enviado, a morte, ao ego. Em 2014, 11 anos atrás, quase 16 anos atrás, o Senhor me levou a um propósito sobrenatural. A minha consagração mais sobrenatural de todas aquelas que eu tenho feito para a glória do Senhor, diante do Senhor. Em 2014, Deus me levou a fazer um jejum lá numa ilha, lá longe, em Amazonas. E eu passei 40 dias e 40 noites somente bebendo água, um jejum somente na água, no qual eu perdi mais de 30 quilos. Consecutivamente, sem parar, continuei fazendo o jejum que nós chamamos de Daniel, aquele de legumes, de verdura, de fruta, coisa da terra, né? Fruto da terra. E eu fiz por 15 dias, né? Glória a Deus. Consecutivamente, eu realizei aquele que eu chamei o jejum de Elias. Quizás na Bíblia não fala de jejum, mas aquele jejum onde ele foi alimentado pelos corvos com pão e carne e bebia água do riacho de Querite. Eu fiz esses 30 mais 40, 70 dias. 70 dias na presença do Senhor. Onde eu não morri, quase, mas não morri porque Deus tinha e tem um plano sobrenatural na minha vida e através da minha vida. E naquele jejum, Deus me deu um nome para esse tempo de consagração. O nome foi o meu próprio Monte Sinai, baseado na história de Moisés. E eu subi o monte por 40 dias. Eu esteve no monte por 40 dias e 40 noites. E depois de 40 dias eu desci. Literalmente desci para cultuar com meus irmãos, onde estava cultuando ao Senhor todos os dias. Só que nesse jejum, Ele me deu uma palavra muito forte. E foi a mensagem que eu comecei a pregar depois desse jejum. A mensagem, eu tinha uma mensagem escrita, Deus tinha me dado uma mensagem escrita que fala sobre batismo de glória. Que é basicamente aquilo que a igreja brasileira está pedindo e clama e pede todos os dias hoje. Senhor, manifesta a tua glória, batizando com a tua glória, que venha a tua glória, manifesta a tua glória, Senhor. Amém, glória a Deus. Deus quer fazer isso. Deus vai fazer isso naqueles e através daqueles que amam a presença de Deus, através daqueles que se achegam a Deus, como diz a palavra. Porém, a palavra que o Senhor me deu ainda
para complementar esse batismo de glória, é ainda muito mais pesado. Tem a ver com a palavra que eu ministrei hoje sobre o fogo. É o batismo de quebrantamento, batismo de humilhação, baseado na vida de Joshua, de Jesus, no qual Jesus fala assim: existe um batismo pelo qual eu preciso passar, porém a minha alma como que se abate somente de pensar até que ele se cumpra. Então, não é fácil. Todo mundo quer glória. Todo mundo quer manifestação de glória e da glória de Deus, a manifestação do Senhor. Todo mundo quer isso. É muito bom sentir isso. Glória a Deus. Eu falo com toda a experiência e autoridade. É muito gostoso. Mas, antes disso, temos que passar pelo batismo de fogo. Batismo de quebrantamento. Batismo de humilhação. Batismo de renúncia. Batismo de morte. Porque diz a palavra que depois que Jesus, ele morreu, ele passou pelo sofrimento, pelos 40 latigazos, depois que ele morreu na cruz do Calvário, ele foi enterrado e disse que ele desceu às profundezas do inferno e de lá, ele arrebatou as chaves da morte e do Hades, aleluia. E disse que ele subiu ao mais alto céu e ele foi coroado de glória e majestade. E a glória que tinha, ele foi restaurada. E ainda Deus deu ainda mais. E ele recebeu o que eu chamo um batismo de glória. Mas antes dele ser glorificado lá no céu, na eternidade, aleluia, ele teve que passar e vencer a morte. Ele teve que passar por 40 latigazos, ele teve que ser crucificado, ele teve que ser cuspido, ele teve que ser esbofeteado, ele teve que passar por humilhações e por burla e por zombaria, ele teve que passar, aleluia, pela traição. Ele teve que passar pelo abandono. Jesus até passou pelo abandono do Pai quando ele falou assim. Ele não estava mentindo, ele não estava blefando, ele falou assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Pai, por que tens me desamparado? Jesus tem moral, Jesus tem autoridade para falar de abandono. Ele sentiu na sua pele. Ele passou pelo fogo. E ele foi glorificado pelo fogo. Comigo e com você não é diferente. Deus vai fazer isso. Em muitos já Deus está fazendo. Amém? Em muitos, quizás está acabando. E Deus tem muito mais para você. Deus será glorificado naqueles que se achegam a Ele. Amém? E Ele manifestará a sua glória publicamente. E Ele vai calar a boca de muitos. Através da tua vida, da minha vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Shalom. Que o Senhor faça resplandecer a sua glória sobre a tua vida. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida. Te dê paz. Que te dê entendimento, discernimento para aquilo que Deus vai começar a mostrar e revelar. Deus te abençoe. Shalom. Deus te abençoe, meu irmão. Ora por mim e eu oro por você. Compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Compartilha. Eu vou compartilhar em nome de Jesus e que você venha, aleluia, ser edificado por Deus, pelo Espírito Santo, através da minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia.